Olha o computador. Boa noite, meus amores e minhas amoras. Boa noite a todos que nos assistem aqui pela TV Thalito News. Estamos aqui ao vivo nos estúdios com uma pessoa muito querida. Foi meu professor, tenho certeza que é professor aí de várias outras pessoas. E tá aqui para contar pra gente um pouquinho sobre Tribunal do Júri, que no meu entendimento é o que deixa o advogado ser advogado, não é isso, doutor? Boa noite, Nilton. Boa noite, Márcia. É sempre uma honra muito grande te encontrar. Você que foi... Na verdade, você não foi uma aluna, né? Você era uma colaboradora das minhas aulas, eu costumo dizer. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui. Boa noite a todos os telespectadores. Na verdade, eu uso o termo telespectadores mesmo, porque hoje pode é tudo usar. na internet, na né? verdade, não deixa de ser. É internauta, não deixa de ser. telespectadores, são os facebookianos, porque agora já tem nome assim também, né? E no Brasil tudo se amolda, né, a língua portuguesa, né? Sim, sim. Antes da gente começar a falar, Pois é. eu quero só mandar um recadinho aqui de uma pessoa que é muito querida e é nossa patrocinadora oficial, a Hilda Bessa, e dizer que lá em Santa Branca, ela tem um sítio que se chama Sítio São Francisco Lazer e Eventos. E todo mundo que ligar lá, eu vou passar o telefone e fizer reserva para o Natal, terá 30% de desconto, ok? Olha, lá tem piscina, são 4 chalés que acomodam 30 pessoas para pernoitar, tem campo de futebol, tem arquibancada, tem uma capela linda para evento, e o telefone lá é 2475 2015 ou 999151563. Esses telefones podem fazer reserva ou pelo WhatsApp no celular ou no 2475-2015 pelo telefone fixo. Eles esperam por vocês lá e tem 30% de desconto, ok? Um beijo. Nilton, agora vamos conversar sobre Tribunal do Júri. Eu acredito que vai ter gente aí que louco pra saber um monte de coisa, talvez não dê tempo, mas pelo menos algumas coisas nós vamos aí falar. Você acha o Tribunal do Júri uma forma justa de julgar um ser humano? Sim, Márcia, eu entendo que o Tribunal do Júri é um dos locais mais justos que tem, e eu explico por quê. Por quê? O cidadão é retirado do povo, o cidadão ele vai julgar o seu semelhante, então ele não traz só a bagagem jurídica, aliás, às vezes nem traz bagagem jurídica, mas ele traz a vivência, ele se coloca no local, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter passado por essa situação, até porque o Tribunal do Júri só julga os crimes chamados crimes de sangue, os crimes dolosos contra a vida, então são situações que qualquer cidadão pode se deparar. Então, mas me diz uma coisa, eu me preocupo, né? Já fiz alguns júris, não tantos quanto você. Aliás, quantos júris você já fez? Ontem, em Angatuba, fiz o meu júri de número 118. Todos constituídos. Que legal, todos constituídos. Então, o que me preocupa, eu já fiz alguns, né? Eu acho que eu fiz em torno de uns 15 júris. Que já é uma margem, né? boa. Só que eu me preocupo porque a falta de técnica. Então, eu acredito, o meu receio é a parcialidade ao invés da imparcialidade, por causa de alguns fatores. E eu gostaria que você falasse sobre isso. Pois não. Por exemplo, quem nos assiste, inclusive, alguém aí já deve ter visto ou assistido um júri, né? E sabe do que eu estou dizendo. Quando nós entramos, nós advogados, nós não ficamos ao lado do juiz. Geralmente a gente fica ao lado do nosso cliente, né? E quem fica do lado do juiz é o Ministério Público. Sim. Que é quem acusa, né? O órgão acusador. É o órgão acusador. E o que acontece? Já me perguntaram, assim, até a família das pessoas que eu estava defendendo me perguntou, Márcia, mas o jurado vem do Ministério Público muito próximo ao juiz, ele não acha que tem que condenar, que tem... O que você acha com relação a isso? Isso inclusive foi tema, de uma ação de constitucionalidade lá no STF, o STF entendeu que não haveria problemas. Mas eu já tenho exemplos interessantes até para te trazer.
Doutora Hélia Quinozita, juíza da vara do júri de Osasco, onde eu participei daquele júri das chacinas de Osasco, ela como presidente, coloca tanto o promotor quanto o advogado ao lado dela. Ela mudou a disposição da plenária. Nossa, que legal. Porque ela entende que realmente, de alguma forma, acaba influenciando, dá a impressão de que o promotor é amigo do juiz, então é amigo da lei. O defensor é amigo do réu, então é inimigo da lei. Isso fica assim, você tem razão. E só em Osasco que houve essa mudança? Das plenárias que eu tenho trabalhado, a única que eu vi essa mudança foi em Osasco. As outras que eu me recordo, todas são separadas. O promotor ao lado da mesa do juiz e os advogados num púlpito separado, né, num outro local. Isso me preocupa e eu parabenizo então essa juíza. Sim. Como que é o nome dela? Doutora Hélia Quinozita. De Osasco. Parabéns para essa juíza que teve essa sensibilidade e essa coerência, né? Sim, porque eu acredito que é coerente fazer isso. Sim. Bom, você já me disse quantos júris você já fez. Você já realizou algum júri que você tivesse assim a plena certeza que o seu cliente, o acusado, ele era inocente e mesmo assim você temia uma condenação e realmente saiu essa condenação? Torno a falar do exemplo lá de Osasco. Em Osasco, o meu cliente, não só o meu cliente, como os clientes foram a bola da vez, vamos colocar assim. O Ministério Público, infelizmente, não agiu como promotor de justiça, porque promover justiça é uma coisa, promover acusação é outra. Acusou, pegou 4 indivíduos lá que efetivamente foram os indivíduos que estavam na bola da vez, os apontou como culpados. A mídia, infelizmente, influenciou negativamente, houveram programas de televisão, os colocando já como pré-condenados. E, infelizmente, mesmo sendo inocentes, isso nós temos elementos que provavam a inocência dos 4, álibis concretos, não álibis forjados, álibis concretos, e eles foram condenados. Estamos em recurso, se Deus quiser o tribunal vai Então, e por falar em recurso, eu lembro que eu assisti um júri que... eu não lembro se foi com você que o doutor João Venâncio fez, você estava por um cliente e o doutor por outro, que o doutor falou que estava aguardando que o júri não fazia... subisse para o tribunal o recurso, não teria reforma. Então que os jurados tivessem muita cautela ao julgar, porque poderia assim acabar com a vida de um inocente, ou na dúvida que votasse a favor da absolvição, para que seria melhor um inocente na rua, um acusado na rua, do que um inocente preso, né? E realmente é verdade. É que na verdade nós falamos o seguinte, Márcia. E esse promotor, ele não, porque ele não está falando a verdade, porque pode sim. Como que funciona essa história e como que tá? Reforma, anular, como que é? Então, o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, ele fala da soberania dos vereditos do júri. Mas soberania não significa estar avesso às provas que foram produzidas. Sim. Então, o próprio Código de Processo Penal, lá no artigo 593, inciso 3, ele permite sim que haja uma reforma, desde que a decisão do jurado seja manifestamente contrária às provas dos autos. Tudo nos autos apontava que era um oriental que praticou o delito. Eles vêm e condenam um negro ou um loiro. Então a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos. Então o tribunal pode sim, só que o Tribunal de Justiça não pode absolver. Ele pode cassar aquela decisão, anular aquela decisão e submeter o réu a um novo julgamento. A um novo julgamento. Por causa da soberania. Mas reformar parte não.